Olá, crianças, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz que eu tô aqui por mais uma aula com vocês, vou aprender um pouquinho. Vocês estão fazendo a tarefinha? Tá bom. Vamos orar para começar a nossa aula? Fecha os olhinhos aí, vamos orar com a tia, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por mais essa semana, obrigado porque o Senhor nos guardou. Senhor, muito obrigado por mais essa aula. Toma cada criança em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver o que é a nossa aula de hoje. Arrependa-se. Vida cristã, arrependimento. Para começar a nossa aula, vamos ler o nosso versículo, tá bom? Tá em Atos 3:19. E a tia vai ler para vocês. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Nós lemos esse versículo na aula passada. Por falar na aula passada, quem lembra da aula passada? Nós falamos sobre Esdras. Lembra? E o que o Esdras era? Ele era escriba. E o que um escriba faz? Ele copia os textos bíblicos à mão. Porque naquela época não tinha impressora, computador, máquina de xerox, copiadora, nada disso, né? Então ele fazia à mão, mas ele amava fazer isso, porque ele amava a Deus. E ele também fazia outra coisa. Ele era sacerdote e ele também ensinava a palavra de Deus. E ele sabia que para ensinar ele tinha que aprender, né? Então, quando a tia ensina um pouco a vocês, a tia está aprendendo também. Para te ensinar, a tia tem que aprender também, tá bom? E eu aprendo junto com vocês. Então, nós lemos na aula passada, a gente conversou, né? Te ensinou, falamos aqui que Esdras, né? Ele foi enviado pelo rei da Pérsia, porque Deus, ele tocou no coração do rei da Pérsia para enviar Esdras, né? Para que fosse ajudar lá. Foi para reformar o templo? Não, que o templo já estava reformado. Era para reformar o coração do povo. E o que aconteceu quando Esdras chegou lá? Quem lembra? Ele ficou triste, né? Ó. Muito triste. Por quê? Porque o povo estava em pecado, né? Os homens tinham casado com mulheres estranhas, mulheres que não adoravam a Deus, que adoravam outros deuses, não é isso? Nós aprendemos na outra aula. Quem fez a tarefinha e assistiu a aula lembra, né? Então, eu tô lembrando. E o que aconteceu quando Esdras, ele se ajoelhou, ele orou a Deus, chorou e pediu perdão pelos pecados? Ele era pecador? Não, né? Mas ele estava intercedendo pelo pecado do povo. Ele não era casado com uma mulher idólatra, mas ele era sacerdote. Nós aprendemos que o sacerdote intercede pelo outro, mas também aprendemos que eu e você podemos interceder pelas pessoas, orar, né? Orar pela nossa família, pelos nossos amiguinhos, isso também é interceder. E o que aconteceu quando aquele povo pecador viu Esdras ali chorando, pedindo perdão, triste? Eles se arrependeram dos seus pecados, né? E abandonaram o pecado. Eu vou contar para vocês hoje a história de um menino que ele ia à igreja. Sabe por que eu vou contar essa história? Porque quem é filho de Deus, assim como nós, quando nós pecamos, nós ficamos tristes, assim, ó. Nem com essa cara assim triste, né? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, nós ficamos tristes. Esse menino, o nome dele é Zequinha. Ele ia à igreja, ele era filho de Deus, ele era um bom menino. E ele gostava muito de jogar bola na frente da casa dele. Só que a mãe dele sempre falava pra ele: Zequinha, não joga na frente da casa do vizinho.
para a bola não quebrar a janela do vizinho. E ele achou que não tinha problema desobedecer a mãe dele. Né? Coisinha assim, boba, de fazer, não tem problema não vai acontecer nada, né? Às vezes a gente acha que não vai acontecer nada com a gente quando a gente faz alguma coisa assim, né? Aí ele desobedeceu. E o que aconteceu? Ele jogando bola. Um dia, a mãe dele estava distraída lavando a louça, né? E ele quebrou a vidraça do vizinho. Ele pegou a bola, entrou para dentro de casa, quietinho, e foi pro quarto dele. Não contou para ninguém que tinha sido ele. Mas ele não ficou feliz, ele ficou, murchinho. E nada agradava a ele. Ele tentou ver televisão, não ficou feliz. Ele tentou ouvir música, não ficou feliz. Ele tentou brincar com outras coisas, não ficou feliz. Algo assim no coração dele, sabe? Deixando ele triste, angustiado. E ele não conseguia. Ele entendeu que ele tinha que pedir perdão a Deus. Por quê? Quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão ao Senhor. E ali ele lembrou que ele aprendeu na igreja e que a Bíblia diz, vou ler para vocês, Deixa eu abrir aqui pra gente ler juntos. 1 João 3:9. Vamos ver? Aqui a Bíblia diz que aquele que é de Deus não vive na prática do pecado, pois ele se incomoda com o pecado. Quem é de Deus, quando comete um pecado, sente-se mal e fica triste com isso. Se você nunca sentiu tristeza pelos pecados que cometeu, tem que pensar para ver, né? Se a gente nunca sentiu tristeza, tem que saber o que está acontecendo, não é isso? A tia vai ler aqui para vocês, 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mas, infelizmente, a gente comete pecado, né? O Zequinha, ele não queria pecar. Ele achou que era uma coisinha boba, mas ele pecou. Mas aí ele aprendeu na igreja, na Bíblia, nas aulas, que quem comete pecado e quem é filho de Deus, pede perdão a Deus. O que ele fez? Ele orou. Ele, naquele momento, ele lembrou, ele ajoelhou, contou para Deus, né? Nós devemos confessar os nossos pecados. Ele confessou para o Senhor tudo que ele tinha feito, né? E ali, quando ele levantou, ele se sentiu feliz, livre, porque ele sentiu que Deus perdoou o pecado dele. Mas havia alguma outra coisa que ele tinha que fazer. Basta só pedir perdão para Deus? Não, porque todo pecado tem consequência. Faltava ainda ele contar para a mãe dele o que ele tinha feito. E também para o vizinho, né? Aí ele foi lá, contou para a mãe dele. A mãe dele ficou brava. Mãe, né? A gente fica brava. Mas ela ficou feliz. Por quê? Porque ele reconheceu que ele pecou, confessou o pecado dele para Deus e estava contando a verdade para ela. Então ela ficou orgulhosa dele. Mas o pecado tem consequência. Aí a mãe dele falou para ele que ele tinha que ir lá no vizinho, contar para o vizinho que foi ele que quebrou a vidraça e que ele ia pagar a vidraça com as economias que ele tinha, que ele estava guardando para comprar um brinquedo novo. É chato? É, mas todo pecado tem consequência, né? Ele ali entendeu que às vezes uma coisinha que a gente acha que não é legal, que não tem problema. Não, vamos falar, né? Incomodou ele. Por quê? Porque quem é de Deus, o pecado incomoda. Não deixa a gente dormir direito, a gente fica triste, nada alegra nosso coração. Mas a partir do momento que ele fez ali a oração dele, pediu perdão ao Senhor, ele se sentiu feliz, né? Então aquela carinha triste, modinha, ficou uma carinha feliz, não é? E
Ele aprendeu que todo pecado tem consequência. Ah, eu fiz errado, eu vou pedir perdão e não vou ter consequência. Infelizmente tem, né? Mas é o certo a fazer. Porque todo filho de Deus, quando peca, tem que pedir perdão, né? Então, assim, nessa aula, a gente aprendeu que nós devemos nos arrepender, né, dos nossos pecados, não é isso? Devemos confessar os nossos pecados, né, com Deus e assumir as consequências dos nossos pecados também, não é isso? Pedir perdão a Deus quando pecar. E aí, eu cometi um pecado hoje e eu pedi perdão a Deus. E se eu pecar amanhã? Eu devo pedir perdão de novo? Sim. Todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos, que nós fazemos mal para alguém, é um pecado. Quando a gente deixa um amiguinho triste, a mamãe ou o papai, uma desobediência, algo que deixa o nosso coraçãozinho triste, nós estamos pecando. E nós não podemos viver em pecado. Nós temos que pedir perdão a Deus e pedir perdão a quem a gente entristeceu também. Bom, mas sabendo que o Senhor está sempre ali para nos perdoar, porque Ele nos ama. E quem é filho de Deus não pode viver em pecado, não é isso? Hoje a gente aprendeu mais uma coisa, né? Ó, aprendi que a gente não pode ficar. E aí, você já fez alguma coisa assim que você sabe que você errou e você ficou triste? Quem sabe se você confessar ao Senhor, pedir perdão e consertar as coisas, você vai se sentir melhor, tá bom? Acabou nossa aula. Mas semana que vem a gente tá aqui de novo, tá bom? Ó, tem tarefinha, faz a tarefinha. Tem uma semana aí pela frente. Que Papai do Céu abençoe vocês. Dê uma semana abençoada, tá? Lembrando sempre que se acontecer alguma coisa, ora ao Senhor, pede ajuda ao Senhor. Se precisar pedir perdão, pede perdão ao Senhor. Se precisar conversar, conversa com o Senhor, tá bom? Porque nós temos aprendido que Ele é bom, né? Que Ele cuida de nós, que Ele nos guarda, nos protege, nos ajuda e nos perdoa, tá bom? Vamos orar para terminar a nossa aula? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma aula nós aprendemos o quanto o Senhor nos ama e está pronto a nos perdoar. Senhor, toma essa semana em Tuas mãos, toma cada criança, cada lar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ó, beijinho, fica com Deus, tá bom?